Oi, gente. Bom, eu acho que hoje o papo vai ser bem legal, né? Eu vou falar um pouquinho da reunião que ontem eu participei lá na casa do Jorge Versilo com o Moisés Zagui. Ele foi lá fazer uma palestra, foi muito legal. E assim, é até um tema que eu desconhecia, tá? Vou ser sincera, foi conhecimento novo. Eu vou pesquisar mais também, que ele foi falar sobre os chakras da Terra. Já tinha ouvido falar, mas não tinha conhecimento. Então eu vou pesquisar depois até também para poder me aprofundar um pouquinho, mas ele deu uma aula muito legal, então quem estava lá eu acho que deu para aproveitar bastante do conhecimento que ele passou, né? Assim, eu já tinha noção das consciências que estabilizam o nosso planeta, isso tudo eu já conhecia bastante. Mas achei bem interessante essa visão dos chakras do nosso planeta também, né? Mas, assim, eu vou falar mais de entrar hoje um pouquinho em clarividência, energia. Primeiro, assim, eu conheci o pessoal do SEC naquele terrível ano de 2013, né, lá atrás, quando eu comecei a procurar também lugares para frequentar e tudo, e pela internet, e tudo, né? Eu zapeando, eu encontrei o curso do Moisés Zagui sobre assertividade, comportamento humano. Falava de assertividade e agressividade. Não lembro direito o título do curso, não. Era um curso muito bom e ele disponibilizou online. Eu não lembro como eu cheguei, tá? Eu chego nas coisas assim intuitivamente, né? Vou lá, bato e acabo encontrando. Aliás, isso aí não foi tão intuitivo, não. Agora eu lembrei. Foi o meu amigo Adeluna que curtiu alguma coisa do SEC e aí eu vi, agora eu lembrei, e foi assim que eu conheci o SEC. Aí eu procurei me informar e tal, e acompanhei alguns cursos deles online, e um dia eles vieram aqui no Rio. Então eu comecei, o Moisés Zagui veio aqui fazer algumas palestras na casa do Jorge Versilo. De vez em quando ele vem e reúne um grupo, é bem bacana, para falar sobre um tema e tal. Aí o que eu vim contar assim para vocês, que a minha experiência com ele é bem bacana mesmo, né? Porque ele é um projetor já, é, assim, um pesquisador mesmo que já tem tempo que ele tá nesse trabalho, que ele tem um trabalho bem bacana, que ele inclusive ele fundou, além dele fundar o SEC, Centro de Estudo da Consciência, ele tem um sítio lá em São Paulo onde o trabalho é bem legal, trabalho voluntário, todo mundo está construindo o sítio, sabe? E é assim um trabalho de construção mesmo, de construção pessoal. A gente vai para lá não só trabalhar materialmente, mas a gente está trabalhando o nosso espírito também. É muito bacana. Eu estive lá uma vez. Depois eu também vou contar para vocês nesse vídeo a minha experiência lá em São Damião. Bom, mas assim, nessa reunião de ontem e nessas reuniões que acontecem, eu tive uma experiência muito legal porque houve uma empatia, né, com Moisés desde a primeira vez que eu assisti a um vídeo dele. E aí depois me interessei para fazer os cursos, houve assim uma certa empatia mesmo, né? Eu gostei do que ele falava e quis conhecê-lo pessoalmente. Aí numa dessas reuniões que teve lá na casa do Versilo, não foi na primeira, não lembro mais qual foi, eu comecei a me sentir mal, sabe? Assim, do nada, eu cheguei super bem. Mas de repente fui me dando uma baita de uma dor de estômago, mas era uma dor de estômago muito forte. Mas muito forte mesmo. Do nada, assim. E eu fiquei na minha, não falei nada para ninguém, eu estava sentada um pouquinho longe. Mas as pessoas vão chegando e aí a gente, assim, eu percebi que tinha chegado uma senhora, eu levantei de onde eu estava, dei meu lugar para ela, né? Que a gente vai se realocando, né? Conforme as pessoas vão chegando. E fui sentar lá pertinho dele, sentei no chão lá no cantinho, com muita dor de estômago, muita mesmo. Aí teve a palestra toda, acabou a palestra, ele foi me ajudou a levantar, né? Me estendeu a mão assim para levantar e tal. Aí me deu um abraço, foi me cumprimentar, porque tinha acabado a palestra, e ele virou para mim, na hora que me deu um abraço, perguntou: melhorou?
Eu não tive nem coragem de falar mais nada, né? Caraca, esse cara é um bruxo, no mínimo, né? Porque ele, de alguma forma, ele percebeu. Não sei se. Depois como eu sou muito desconfiada, eu digo, pô, será que eu fiquei com cara de que tava com dor, de que tava ruim? Mas não, eu não. E eu senti assim, eu tava bem e foi uma coisa que eu sabia que era uma sinalética, era alguma coisa que aconteceu ali que não justificava, sabe? Eu tava bem alimentada, não, foi uma sinalética mesmo. Aí passou, né? Passou, eu também não tive coragem de perguntar nada pra ele, que eu já falei, eu não sou perguntadora também, eu morro de vergonha de ficar fazendo um monte de pergunta. E também lá, assim, depois dos encontros, a coisa é muito rápida, não dá pra gente ficar também assediando ali e ficar perguntando, né? Mas nós fizemos depois vários, já relatei os exercícios e tal. E eu não lembro se foi num desses exercícios que eu foquei o SEC, eu não lembro direito. Ou se aconteceu um pouco depois de eu me projetar e me encontrar com ele. Eu tô para conversar com ele isso um tempão. Tô até falando em vídeo até porque de repente depois ele vai dizer se isso aí tem fundamento ou não tem. Eu já falei, gente, que eu tô agora disposta a dar minha cara a tapa. Às vezes o que acontece eu venho e conto e ponto. Aí o que aconteceu? Eu até falei que é muito engraçado, porque na projeção ele só se veste de preto. Danado gosta de se vestir de preto. Então, quando eu rememorei ele como Paulo Coelho. Mas eu sabia que eu estava com ele, entendeu? Isso eu relatei até lá, porque esse relato depois eu coloquei lá no SEC, né? E por isso que eu acho que foi no exercício, sim, foi durante o exercício que a gente estava focando. E aí, o que ele veio me falar? Nós estávamos nesse tal planeta laranja que eu sempre vou, ele estava junto comigo, a gente estava caminhando. É engraçado que também nesse planeta tem um lugar específico que é uma estrada, parece uma estrada de chão, onde tem mar dos dois lados, e é esse mar vermelho. E no fundo tem umas montanhas e as duas luas, eu consigo às vezes visualizar as duas luas, uma maior do que a outra, ao fundo. E a gente estava caminhando, e assim, tem tipo areia dos dois lados, e eu vejo o mar e essa estrada no meio. E a gente estava caminhando e conversando. Aí ele me explicava, porque eu estava andando com ele e comecei a perguntar para ele, conversando, né? No meio da conversa, eu lembro que dessa vez eu resolvi perguntar, né? Por que eu tinha sentido aquela dor? O que tinha acontecido? Aí ele pegou e explicou o seguinte, que tinha duas hipóteses. Ele é muito engraçado, né? Eu acho que isso é bem dele. Depois vamos saber se realmente faz sentido aí, se foi uma projeção mesmo. Que ou pela minha carência, eu estava tão carente, que eu cheguei no ambiente e eu consegui, como uma esponja, que eu desconfio que eu seja também uma baita de uma vampirinha, eu consegui absorver muita energia, eu suguei a energia de tanta gente ali do ambiente, que eu tive uma, vamos dizer assim, uma indigestão energética. Né? Eu acho que o meu chakra, meu plexo solar não conseguiu digerir tanta energia ali, e aquilo não caiu bem, sabe? Porque eu comecei a sugar toda a energia do ambiente, por isso que eu comecei a me sentir mal. Ele conseguiu visualizar o que estava acontecendo. Tanto que no físico ele percebeu que eu não estava bem. Ele percebeu que eu não estava bem. Eu só sentei do lado dele, gente. Eu só fui e sentei no pé dele. Ele estava sentado dando a palestra, eu fui, dei a volta por dentro da casa e sentei no cantinho dele, assim, por trás dele. De alguma forma ele percebeu. Então ele disse que tinha essas duas hipóteses. Ou eu havia sugado muita energia do ambiente, isso ele me falou em projeção. Ou eu havia sugado muita energia do ambiente e eu não estava conseguindo processar direito toda aquela energia, né? Que eu também absorvo. E aí não estava conseguindo trabalhar direito aquilo. Ou pela minha carência. Porque às vezes a gente está tão carente que realmente tu chega perto dos outros, puxa tudo. Fazer o quê, né? Ou eu também dei uma brecha ali de alguma forma, né? Porque era um local que tinha muitas pessoas. Então aquelas pessoas também podiam estar acompanhadas ali de alguns assediadores, que eu acho até um pouco improvável, porque assim, o ambiente podia ter sido preparado para aquele trabalho todo ali, né?
E aí eu, de alguma forma, eu dei brecha para que eu fosse sugada. Ele me colocou essas duas hipóteses. E me sugaram tanto que eu me senti mal. Porque também quando a gente sente esse mal-estar no plexo, dói mesmo, dói. É súbito, a coisa é súbita, você sente. E às vezes não é só no estômago, não, dá até todo um desarranjo intestinal mesmo. Ainda bem que não me deu. Ainda bem que ficou só no estômago e o Moisés deve ter resolvido o problema, porque passou, do mesmo jeito que veio, passou. Isso que eu achei mais interessante, né? Eu sentei ali do lado dele, não sei se eu passei para ele, vai ver que eu passei para ele e ele resolveu o problema, não sei. Não sei o que aconteceu, mas ele visualizou. E aí, isso também é que faz a gente ter mais confiança no trabalho das pessoas também. Tá? Eu também estou contando isso para vocês porque eu acho que é um relato bacana que faz a gente ter confiança, né? Eu estou aqui contando as minhas experiências, então eu tenho muita confiança também nas coisas que o Moisés fala por essas experiências que eu já passei, né? Com ele, com o grupo. O grupo é muito bacana mesmo. E aí ele pegou e me falou isso, me deu essas duas hipóteses, mas não me disse o que aconteceu comigo. O danado na projeção não falou nada. Mas engraçado, ele não me disse porque a gente estava conversando, né? E durante essa nossa conversa, enquanto a gente estava conversando, apareceu uma criatura horrorosa, não sei de onde. Olha, gente, brincadeira, eu falo me arrepio, o negócio é feio, sabe? É um lobo, um bicho muito preto, uma coisa muito feia. Parece um lobo, um animal assim, só que ele é muito grande. Ele é bem grande, é maior do que um lobo. E ele apareceu no nosso caminho, assim, né? A gente conversando e aquele bicho voou assim em cima da gente. E o Moisés, ele conseguiu, ele deu um. Eu não sei se foi a coisa foi energética, se ele encostou no bicho, mas ele deu um. Ele fez um gesto que ele jogou o bicho longe. Mas eu senti tanto medo na hora da coisa que eu vi ali, porque era uma coisa muito feia, só de pensar. E ele repeliu aquilo, não sei como, foi assim muito rápido. Foi uma coisa rápida, a gente, no meio da nossa conversa aquilo surgiu, não sei de onde, e ele defendeu a gente, tá? E eu acordei em EV. Eu falo, não dá para vocês verem, mas eu tô arrepiada. Aqui e aqui, os braços, né? E aí eu acordei num EV danado e eu disse, caramba, eu tive uma projeção. Mas aí eu fiquei tentando lembrar e eu lembrava do Paulo Coelho, mas eu tinha certeza que era o Moisés e Zaguia. É porque isso acontece, às vezes, quando a gente rememora, não sei, processo a gente mistura um pouco. Danado fica só se vestindo de preta e pronto, confunde as bolas todas. Mas eu tenho certeza que era ele, né? Eu nunca conversei isso com ele, talvez por falta de oportunidade, que está sempre correndo, quando a gente se encontra, é sempre assim, rapidinho, então faltou oportunidade da gente conversar sobre isso. Agora eu tô botando no vídeo, ele vai assistir qualquer hora aí ele responde. Aí isso aconteceu. E aí, dos exercícios do SEC também, eu relatei que quando eu fui lá no SEC São Paulo, na sede deles lá em São Paulo, a minha preocupação era trancar as portas, porque tinha uma coisa muito feia do lado de fora que queria entrar. Não sei o que foi, porque eu não consegui ver o que era, mas eu precisava fechar a porta dos fundos. Tanto que eu consegui visualizar que a porta dos fundos era uma porta branca, eu não tinha como saber aquilo. Depois a Érica realmente disse, não, a porta da cozinha é uma porta branca, que era a porta dos fundos lá da casa. Que isso eu também consegui ver em projeção. E a Érica depois me disse, não, Meire, existe realmente alguma coisa, um trabalho, alguma proteção, alguma coisa que depois eu vou até conversar com vocês. E aí esqueceu também, não foi dito o que foi. Eu não sei se o meu medo era são alguns guardiões que protegem a casa, que a gente sabe que tem que ser feito um trabalho assim, e eu por desconhecê-los senti medo, que a gente, quando a gente não conhece, a gente sente medo do desconhecido. Não sei, também não conversei com elas, mas foram duas situações assim que é esse bicho esquisito aí, mas que o Moisés salvou a gente. Eu acordei com medo, mas ele repeliu, né? Deu o jeito dele lá de
de repelir, e lá no SEC que eu vi que tinha alguma coisa esquisita rondando a casa do lado de fora. Tá? E aí o que aconteceu? Ontem, né, durante... Assim, as reuniões do SEC, a gente trabalha muito com exteriorização de energia. Então, em todas as reuniões que a gente fez, eu inclusive, algumas reuniões, eu cheguei a recebê-las aqui no escritório que eu tenho aqui no meio da Serra da Grota Funda. E eu sempre achei muito legal, porque todas as vezes que a gente fazia exteriorização, eu conseguia visualizar as tais luzes, né, que eu vejo. E ontem lá na reunião foi muito bacana. Das 2 vezes que a gente fez, tanto no começo no final, eu vi as luzes. Só que, Érica, era para doar energia, eu recebi, não posso fazer nada. Eu acho que eu sou vampira mesmo, gente. As luzes vieram todas para mim. Só que eu não tive indigestão, tá? Dessa vez eu não tive. E eram bolas lilás. Dessa vez o que eu vi, tá? Eu vi as luzes eram claras. Eu nunca tinha visto tão clara assim. Geralmente eu vejo ela mais para violeta. Ontem eram lilazes, sabe? Bem clarinho, assim, suave mesmo. Mas estavam vindo para mim, na minha direção. Porque a ideia, no final, era a gente exteriorizar energia para os amparadores, né? Era a gente enviar energia. Eu devo ter sugado a energia toda dos amparadores, será? Ai, meu pai! Não sei o que aconteceu, mas eu vi todas elas vindo para mim. Sinto muito. Foi o que eu consegui ver. E é ver que por isso que de vez em quando eu fico mal aí. Eu acabo passando mal. Sou fominha, gente. Essa sério. E aí, outra coisa que eu ontem senti também. Ele estava lá falando, né? Ele estava fazendo a palestra e colocaram um bendito copo d'água do lado dele, entendeu? Érica, não faça mais isso. Não deixa. Eu vou sentar longe agora, que é para não ficar mais próximo. E o meu olhar foi atraído para o raio do copo, sabe? A coisa atrai que você não... E tinha, além do copo, que, assim, nada vem sozinho, né? Tinha um cristal enorme do lado do copo. Um quartzo branco enorme. Tá? A coisa nunca vem sozinha, vem acompanhada, né? Tá bom. Aí eu evitando, mas o copo, a imagem se formar, o Moisés parado lá, e a coisa começou a se mexer lá dentro do copo, que não tinha como. E ele, engraçado, que ele estava falando que quando ele era pequeno, ele conseguia visualizar dentro do copo, ele estava falando de clarividência. Ele começou contando que quando ele era pequeno, ele conseguia, ele é clarividente desde pequeno, né? E ele falando, e eu olhava para o copo, e o copo também começou a formar as imagens ali. Eu acho que ontem eu estava bem perceptiva. E aí eu não queria coisa, mas a coisa atrai a gente, não tem jeito, né? Então formaram umas imagens. Eu não quero virar fofoqueira, entendeu? Até porque isso é muito feio. Mas eu vi uma consciência lá dentro daquele copo que eu não sei o que ela estava fazendo ali, mas devia estar acompanhando ele. Eu vi. E no cristal também se formaram algumas consciências. Ele está muito bem aparado, o trabalho dele é muito bacana mesmo. Agora, também vi uma consciência que eu implico pra caramba, mas eu sei que trabalha com eles lá, então também não posso nem implicar, porque é aquilo que eu falei. Tem os bonzinhos e tem os malzinhos. Mas ele tinha um Grey lá do lado dele, que estava lá bem dentro do copo. Eu vi também, gente. Foi a primeira figura a aparecer. Eu vi um Grey. Se formou lá dentro do copo. Eu digo, ai, caramba, isso deve ser minha imaginação. Porque eu venho falando muito sobre ufologia, tenho estudado ufologia, tenho participado de encontros ufológicos. Eu digo, ah, não, isso não é. Mas eu olhava e a coisa se mexia. E o mais engraçado, a imagem se forma de várias formas. Isso e outra coisa, a sinalética, vou falar para vocês, até porque quem tem esse outro tipo de... Quem também sente isso, deve perceber. A primeira coisa que eu comecei, o que me atraiu para o copo, foi me arrepiar.
Eu comecei a me arrepiar, arrepiou a cabeça, aí fui arrepiando, eu digo, tem aproximação, o que eu tô percebendo? Então é sinal que a minha antena estava captando ali alguma coisa, né? Então eu consegui captar, eu estava na mesma frequência do que estava ali. Eu conseguia, de alguma forma, eu ontem estava bem, né? Estava numa sintonia legal que eu consegui captar o que estava ali. E eles se mostraram, usaram a água para poder formar a imagem para eu poder ver, né? Que eles, de alguma forma, utilizam. Então, a primeira imagem que formou foi o Grey. Aí, mais engraçado, eu só não soube na hora, eu não tive, assim, malícia, porque eu estava do lado do Júlio, que é um terapeuta, que também tem evidência, que trabalha com essas coisas, e eu deveria ter perguntado para o Júlio o que ele estava vendo, se ele estava vendo alguma coisa no copo, o que ele estava vendo, para confirmar. Entendeu? Eu acho que eu perguntei para ele se ele estava vendo um Grey no copo, eu não deveria ter induzido. Eu deveria ter perguntado para ele se ele estava vendo alguma coisa e o que ele estava vendo, para não induzir. Eu, na hora, não tive essa malícia de não induzir. E foi a primeira coisa que eu vi. E eu mexia, eu olhava, ele se formava de um jeito, se formava do outro. E o legal, porque parecia que quanto a coisa... Eu não sei se isso é a nossa mente que produz, gente. Eu tô contando para vocês porque eu também fico com as minhas dúvidas, tá? Porque assim, eu ficava, não, isso é coisa da minha mente. Eu olhava pro copo e dizia assim, isso aí é o reflexo da cadeira que ele tá. Mas a cadeira que ele tava era meio caramelo. E a imagem que eu tava vendo era acinzentada. Tudo bem que a blusa dele preta, mas não tava aquele reflexo ali. E a imagem era muito nítida, de um ser igualzinho a esses que a gente vê aí, o Grey. Tá? Aquele cabeçudinho feio, com um olhão, a boquinha pequenininha, exatamente aquilo. Aí eu dizendo, não, isso é a minha cabeça. Aí a imagem se formava de outra forma, mas era o Grey. Eu digo, como? Não se mexeu, a cadeira não se mexeu, tá do mesmo jeito, o copo continua na mesma posição. Daqui a pouco eu olhava de novo, o Grey tinha se mexido dentro do copo numa outra posição. Eu disse, tá bom, legal. Aí fui olhar pro o olho, bateu no cristal, o raio do Grey apareceu dentro do cristal também. Vai entender. Então, ele realmente ele está acompanhado de uma consciência extraterrena. Agora eu afirmo. Moisés está contando teu segredo, mas não é segredo não. É porque ele mesmo ele afirma isso e eu vi, tá? Eu vi. Meninos, eu vi. Estou contando o que eu vi, né? Acompanha. Se é mentor dele, se é... Não sei. Estava ali e eu pude ver. Depois eu vi outras coisas, mas aí são coisas pessoais, aí não interessa também outras coisas que surgiram, né? Mas, assim, isso acontece sem a gente querer. É, a coisa é espontânea. É isso. Não consigo. Não tem nada diferente. Não sei. Olha, ontem até comi nugget antes de ir pra lá, então não é da alimentação. Comi uns franguinhos, olha que tristeza, né? Não é alimentação, não tem nada, coisa rola. De repente, quando você menos espera, a coisa acontece. E eu só me ligo nessas sinaléticas, né? Esses arrepios, essas coisas que acontecem. E é o que eu digo, quando é dor, quando é um mal-estar, eu digo, o treco não é bom. Doeu, eu acho que alguma coisa deu errado, deu ruim. Né? Mas quando é arrepio, quando às vezes assim o apito no ouvido, eu ontem não ouvi, não tinha apito. Mas esse outro tipo de sinalética, eu acho que é só aproximação. É algo entrando no meu radar. São os meus sensores percebendo, captando algo que está entrando no meu campo magnético, né? Então é tranquilo. Não tá, é só a minha percepção mesmo que conseguiu captar algo que eu não estou acostumada, porque a minha configuração tá sintonizada para essa dimensão. Então, quando por algum motivo eu consigo alterar essa configuração, eu mudo a sintonia do meu dial e capto alguma coisa além um pouquinho. Né? É simples. Né? E tudo é vibração.
Talvez, assim, a gente estava ali envolvido, realmente, o clima é maravilhoso. Próxima vez que tiver outra reunião lá, eu vou talvez avisar com antecedência nos vídeos, quem quiser ir. Ontem a Isolda, levei ela lá, acho que ela adorou também. Então, quem quiser ir, da próxima vez eu vou avisar com antecedência, porque é muito gostoso. A gente sai de lá realmente revigorado, né? É um clima muito legal, o pessoal é muito bacana mesmo. O Jorge é um doce nos recebendo lá. Obrigada, Jorge. Então, vale a pena. E fora o que a gente aprende, né? Que o Moisés passa pra gente muita coisa legal também, né? Lógico que ontem ele foi assim, bem. Foi ruim comigo, sabe, gente? Eu fui tentar avisá-lo para ele não tomar o café que estava frio lá. Ele disse que eu era uma pessoa muito negativa. Magoou profundamente. Eu vou ter, inclusive, que fazer anos de terapia para me tratar disso, porque ele disse que jamais me queria como mulher dele. Olha, vê se pode isso. Tudo porque ele deixou um café parado lá 1 hora. Aí, quando ele resolveu tomar o café, eu acho que ele falou que ele disse assim: vou tomar isso aqui e tal. Eu digo: isso daí deve estar horroroso. Lógico, o café estava frio. Aí ele já disse que eu estava zicando o café dele. Ninguém merece isso. Olha só, que eu estava zicando o café dele, que ia dar dor de barriga, que ia dar não sei o que eu era uma pessoa extremamente negativa, que ninguém merecia uma mulher negativa assim do lado, né? E que ele jamais queria uma mulher assim do lado dele. Posso com isso? Vou ter que fazer terapia agora. Olha, Moisés, você me traumatizou. Foi dessa, fiquei traumatizada. Gente, olha, eu tinha que vir aqui contar para vocês esse encontro, que foi muito legal mesmo. A gente aprende sempre. Vale a pena ir lá em São Damião, eu tô para ir lá de novo. São Damião é tão gostoso, tão legal, que olha, eu quase nem saí de lá. Porque também eu sou estabanada, eu quis sentir a energia do local. É lindo lá, fui andar descalça por lá. Aí nesse dia eu estava numa pantalona preta, sabe? Que eu fiz de preto para poder competir com o anfitrião, né? Que eu gosto de competir, então já que ele se veste preto, eu vou também toda de preta. Eu fui numa pantalona preta de malha. Então, bela e fresca, descalça, andando por lá. Fui subir uma passarela, tinha acabado de passar piche na passarela. Que era pra ninguém escorregar, mas não avisaram, entendeu? A primeira passada que eu dei, na segunda que eu subi a escada, minha pantalona, as mulheres vão me entender. Grudou toda na escada, o meu pé também, eu não sabia pisar. Quando eu tentei levantar a perna, a pantalona grudada, o elástico já foi quase que lá embaixo, quase que eu fiquei sem calça. Eu não sabia se eu puxava a calça, puxava o pé. Foi um sufoco para sair da bendita passarela. Quando eu saí, o meu pé estava negro de piche. Fiquei meia hora passando benzina, sei lá, no pé para poder tirar, mas tudo isso porque o local me amou, queria me grudar lá na passarela, só pode. Eu sou muito estabanada mesmo, gente. Mas olha, agora já deve estar seco, vocês podem passear por lá, porque é lindo, lindo o local, eu aconselho. Tem um lago maravilhoso, é maravilhoso mesmo. Eu ainda não vi o lago cheio, eu vi o laguinho que tinha lá perto dessa bendita passarela, mas vale a pena conhecer. Aí indica, fica próximo a Jundiaí. Eu tô para ir lá de novo. De repente, o pessoal daqui do Rio, a gente podia até combinar. E que da outra vez eu fui com 3 meninas, foi bem legal, eu fui de carro, a gente pode combinar aí de novo. Quem não tiver medo de andar comigo, porque eu costumo correr um pouquinho. Mas eu vou devagarinho. Meninos, era o que eu tinha para contar do nosso encontro de ontem, que foi fantástico, foi muito legal. Tô até vindo fazer fofoca porque eu acho que o SEC deveria disponibilizar esses vídeos aí dessas palestras. Eu não tenho visto, não. Nem no canal do Moisés, eu acho que eles colocam. Aí, moçada, uma boa ideia para colocar pro pessoal aí dar uma olhadinha, né? Porque tem muita coisa bacana, muito conhecimento legal. Eu mesmo ainda não tinha tido essa visão aí que o Moisés passou. Achei bem interessante, tá? Bom, acho que eu falei um pouquinho, acho que falei até demais, né? Mas tô aqui tentando passar alguma coisa para vocês, tá?
Mais uma vez, obrigadão, estou super feliz. Espero mesmo poder estar ajudando um pouco, né? Acho que essas minhas dicas, esse nosso papo, assim, mesmo eu contando as coisas que acontecem, sempre filtro uma coisa ou outra, e aí, ó, passei por isso também, e aí desperta, né? Então, a ideia é essa. Gente, brigadão e fiquem com a luz.